Fala, e aí, tudo show com vocês? Aqui é o Gabriel Subeor. Vamos lá, vamos começar o nosso insight de hoje. Eu queria te fazer uma pergunta para dar o norte da nossa conversa, que é a seguinte: quão legal é estar do lado de uma pessoa educada e sensata, com bom senso? Você gosta de estar do lado de pessoas assim? Quão chato, a segunda pergunta, quão chato é estar do lado de uma pessoa que fede arrogância, que transmite desdém às pessoas, que não é solícita, que solicita muito e não é solícita com as outras pessoas. E aí, você gosta de estar do lado de uma pessoa como essa? Essa é uma diferença gigantesca entre um profissional de alta performance e um que não é. Por mais que existam profissionais ainda de grandes resultados, que são arrogantes e que são prepotentes ou indelicados, chatos, essa é uma categoria em extinção, graças a Deus. Porque o mercado tem percebido que, cara, não tem como liderar melhor, gerir melhor pessoas sendo educado, lidando com o máximo de educação possível. E aí eu recebi uma pergunta seguinte: Gabriel, se você puder falar sobre, por exemplo, gerenciar pessoas e como você pode, através de uma comunicação eficaz dentro das empresas, transmitir para as pessoas aquilo que você quer falar. Enfim, o primeiro passo, e independente do grau dentro da empresa que você esteja, é a educação, por incrível que pareça. Eu sempre destaquei e sempre me posicionei em destaque das empresas que eu passei, as 6 empresas que eu passei, e eu posso falar isso com louvor, porque eu era muito educado, porque eu tratava com a descrição, os ambientes que precisavam ser tratados com descrição, as informações, eu procurava ser conveniente, mas ao mesmo tempo proativo, curioso, interessado. Curioso não no sentido pejorativo, mas no sentido de, poxa, eu quero aprender. Eu não ficava me encostando nas pessoas, porque eu queria ser solícito com elas. Eu aprendi desde cedo que a reciprocidade é importante. E quanto mais eu faço para as outras pessoas, quanto mais eu sirvo as outras pessoas, mais elas vão ver em mim uma capacidade de gerir elas, porque elas... Esse é o sentido da palavra obrigado, né? Quando você fala obrigado para a pessoa, você está dizendo para ela, em sentido de agradecimento, que você se vê obrigado a fazer algo por ela também, porque ela fez por você primeiro. Então eu gostava disso. E era impressionante como, sendo para uma pessoa que limpa o chão, na sua dignidade, ou para superintendente, sei lá, do shopping, no primeiro trabalho que eu trabalhei, que eu fiz parte, o primeiro grupo que eu fiz parte, era um grupo de shoppings, sendo para qualquer uma dessas duas pessoas, eu tratava com o mesmo sorriso, com o mesmo bom dia, eu segurava a porta do elevador para ambos, e isso foi me dando destaque. Eu não fazia isso porque eu tinha interesse em que a superintendente, ou que a coordenadora, ou que a gerente me visse nessa posição, não. Era natural, era educação, era gentileza, era singeleza, era humildade. E eu queria passar isso para as pessoas em amor a elas. Porque, cara, se tem algo que realmente nos alavanca, é o quanto você pode amar as pessoas. Isso eu não estou dizendo para você parar de repente o que você faz, para fazer as coisas de outra pessoa dentro do seu trabalho. Uma pessoa que de repente é escorão, sabe? Aquelas pessoas que ficam explorando você, ficam escorando, não fazem o dela e pedem para você fazer o seu, e você não sabe dizer não. Então você pega o dela também e faz, mas deixa de fazer o seu e toma bronca. Cara, não é isso, tá? Até porque você tem que ter muito em mente que parte da solicitude é, cara, será que eu consigo fazer o que essa pessoa está me pedindo? Porque se eu não conseguir, eu não vou nem ajudar ela, nem vou me ajudar. Sabe aquele padrão de máscara de oxigênio no avião? Porque a pessoa fala, porque as aeromoças falam que quando há uma despressurização, se houver uma despressurização no avião, você precisa colocar a máscara primeiro em você. Cara, por mais que você seja doador para as outras pessoas, por mais que você seja solícito com as outras pessoas, por mais que a pessoa do seu lado seja uma pessoa que você ame muito e você queira muito bem, você não pode se preocupar primeiro com ela nesse ambiente, porque sem oxigênio, sem o seu oxigênio, de repente vai uma pessoa que depende de você, uma criança, ou então uma pessoa muito idosa, que depende dos seus cuidados ali. Se você vai colocar a máscara dela, a despressurização é muito forte. E são questões de segundos para você perder a consciência sem respiração. A não ser que você consiga ter um domínio no ambiente ali de quase de pânico, de segurar a respiração, enfim, passar um tempo sem respirar, colocar a máscara na pessoa, mas é muito mais garantido que você coloque a máscara em você para depois colocar nessa pessoa. Então veja se faz sentido. Primeira pergunta que você tem que fazer dentro de um ambiente de trabalho, nesse aspecto, quando você recebe uma solicitação é, cara, será uma solicitação, entenda, não necessariamente do seu chefe, mas sim de um colega de trabalho, uma ajuda. Primeiro você tem que se perguntar, cara, será que eu consigo fazer? E aí, se eu consigo de repente fazer uma hora extra para fazer isso, é por minha conta e eu quero fazer dessa forma, cara, eu vou fazer, massa. Mas se você percebe que você não consegue fazer
Você percebe que está vindo sempre solicitações, é uma pessoa que é exploradora ali porque você não sabe dizer não, então ele já foca em você. E você está se prejudicando, então é hora de dizer não. O não faz parte do focar. O sentido de focar vem muito do desfocar dos distratores. A produtividade vem quando você desfoca do que está trazendo distração para focar naquilo que você tem que fazer. Então vamos voltar para a parte da educação. Eu só quis explanar esse ponto para dizer para você o seguinte, cara, ser solícito não é ser bobo, né? Não é ser ingênuo, não é isso. Mas quando você é educado, você atrai as pessoas. Quando você tem bom senso, quando você é discreto, quando você é bom pagador, às vezes você toma empréstimo e você se vê nessa posição, cara, por mais que de repente você não tenha condições de pagar agora, dá satisfação para a pessoa, porque ela de repente está aguardando aquilo. E ela não quer te cobrar de repente, mas dá satisfação para ela. E isso faz parte de repente de um contexto no ambiente de trabalho onde você vai conseguir construir algo de muito valor. Com a educação, é um dos principais pilares hoje. Cara, eu estou falando num nível de educação em que você tenha consciência de que precisa dar o teu melhor. De que você tenha consciência de que você precisa entregar por educação. Você precisa entregar aquilo que você prometeu dentro do teu acordo de trabalho. Isso vai gerar alta performance. Dentro de um perfil de educação adequado, você vai ter a consciência de que você precisa de repente aprender aquilo para te ajudar. E você não ficar pedindo o tempo todo para aquela pessoa. Cara, na primeira, de repente, vai com papel e caneta, vai com disposição para aprender, anota o máximo que você puder anotar, porque isso com certeza vai te dar um pouco mais de independência no próximo processo. A próxima vez que você se deparar com aquela dificuldade, com aquele desafio, você não vai lá na mesa da outra pessoa novamente. Por quê? Porque você optou por incomodar ela só uma vez. Então, a educação vai muito além somente do bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso, que é de graça, veja. O sorriso faz muito sentido, ele é de graça, ele encanta, ele pode mudar a vida de outras pessoas, o dia daquela pessoa, e ainda libera uma quantidade de hormônios internos, a gente já explicou isso no nosso webinário, se você ainda não assistiu, a gente pode estar disponibilizando, se você solicitar aí no inbox, ou então não sei se você está vendo isso no YouTube, me solicita que eu posso disponibilizar essa aula para você, foi uma aula muito interessante, onde eu falei sobre fisiologia e influenciar a nossa mentalidade, e influenciar a nossa disposição durante o dia. Enfim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que quando você sorri, você está beneficiando a outra pessoa, e você está se beneficiando internamente, hormonalmente, e com um nível de satisfação interessante. E ainda mais, você vai ser bem cotado por ser muito educado, muito solícito, muito disposto, muito disponível e muito pronto a ajudar as outras pessoas. Isso faz muita diferença. E eu percebo um monte de gente que não age dessa forma. Sabe aquele tipo de pessoa que, cara, eu não sou pago para fazer isso, eu não vou fazer isso. Meu irmão, esse cara nunca vai ganhar além da mediocridade. Esse cara realmente, de repente, merece o salário que ganha. Tem uma coisa em mente. Nós recebemos o salário que merecemos. Eu não estou dizendo que, de repente, seu grau de esforço hoje, sendo maior, sendo intenso, você plantando ali, cavando um pouco mais fundo, para subir novas estaturas, para alcançar novos voos, não faz sentido. Faz sim. Você vai precisar, de repente. Você ganha hoje o que você merece. Mas você vai precisar, de repente, passar um tempo merecendo ganhar mais, ou seja, trabalhando mais, se dedicando mais, estudando mais, de repente você está na faculdade, numa pós-graduação, você está ali no momento de cavar mais, você está se doando mais. Nesse período de preparação, aí sim, em algum momento, você vai começar a ganhar o que você fez por merecer por um certo tempo. Mas antes, tenha plantio, antes da colheita tenha um plantio. E é muito importante que você tenha em mente, você não está aqui para ser a média. Só existe uma pessoa que pode mudar a tua realidade. Partindo do pressuposto da ação, é você, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão, não é alguém que pode te arrumar um emprego, porque lá no emprego quem vai fazer o teu nome é você, então faz o teu. Vamos junto? Se você assistiu esse vídeo no YouTube e quer comentar alguma coisa, comenta, pega esse link aqui embaixo, envia no grupo de WhatsApp, sei lá, da sua família, que você acha que de repente, ou então do trabalho, que você acha que de repente esse conteúdo pode gerar algum valor para ele dentro da comunicação. Faz isso e não esquece de dar teu like, que é uma maneira de você patrocinar o nosso conteúdo. O algoritmo do YouTube entende que quando você dá um like que esse conteúdo é de muito valor e ele vai propagar ele para mais pessoas, vai distribuir ele para mais pessoas. Ok? Beleza? Tamo junto? Um abraço. É isso. Fique com Deus. Deus abençoe.